Queridos irmãos, é com muita alegria que aqui estamos para trazer até vocês um pouquinho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje esse Evangelho possa entrar nos lares, possa chegar até cada um de vocês, levando a paz, o equilíbrio, nesses momentos tão tumultuados. Que as bênçãos se façam, hoje e sempre. E nós queremos, assim, agradecer a todos que estão nos assistindo nesse momento. Agradecemos pela atenção e pelas vibrações, porque essa harmonia de vibração encaminhada torna o mundo melhor. Então, Jesus já disse, onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, a minha presença aí se faz. E nós pedimos aos irmãos que queiram fluidificar as suas águas durante a palestra, que possam trazer seus copos, suas garrafas, por em cima da mesa, que enquanto o palestrante está falando, a espiritualidade está trazendo o remédio necessário para cada um de nós. Meus irmãos, nós agora vamos fazer a nossa prece
nós vamos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Mestre, as nossas ofensas, assim como perdoamos a todos aqueles que tenham nos ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Livra-nos, Pai, de todo mal, agora e sempre. Graças a Deus. E agora nós vamos passar a palavra ao nosso irmão palestrante, nosso irmão Walid, para que ele possa trazer, né, toda a mensagem do Evangelho que possa ser aplicada nessa noite para todos nós. Muito obrigada. Nossas saudações a todos os irmãos, amigos do Centro Espírita André Luiz, essa instituição pela qual temos grande apreço, e a todos que nos assistem pela internet e que oportunamente vão assistir essa transmissão do Centro Espírita André Luiz. O tema para a nossa reflexão da noite de hoje é Jesus, na visão espírita. E para iniciarmos a abordagem desse tema, nós optamos por analisar antes a percepção de Jesus em outras religiões. E, claro, a principal delas é o judaísmo, né, que é na estrutura da qual Jesus veio à Terra, né? Então, vamos analisar inicialmente a Jesus na visão da religião judaica, né, para nós percebermos o momento histórico da vinda de Jesus na Terra. Para o judaísmo, como nós sabemos, o seu fundador, né, o profeta maior, é Moisés, que é aproximadamente 1.250 anos antes de Jesus, mais de 1.000 anos antes de Jesus, ele conduzindo o povo judeu, estava aos pés do Monte Sinai, e ali ele subiu ao Monte Sinai e recebeu os 10 mandamentos, né? É a primeira revelação de Deus à humanidade. E depois instituiu também outros mandamentos, né, outras orientações para o povo. E aí, neste momento, é instituída, é fundada, segundo a tradição judaica, a religião judaica. Ela começa nesse momento em que Moisés está no Monte Sinai e todo o povo ali testemunha essa comunicação de Deus com Moisés. E os escritos da religião judaica, o principal é a Torá, que são aqueles primeiros 5 livros da Bíblia, né? Do Velho Testamento. Para a nossa linguagem cristã, nós chamamos de Velho Testamento, né? Que são o livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, ali está registrada as palavras, né, que Moisés escreveu, inspirado por Deus. E o Torá é o principal livro, né, é o livro sagrado da religião judaica. Mas como nós sabemos, o Velho Testamento, né, ou o Primeiro Testamento, ele contém, além da Torá, além desses primeiros 5 livros, também livros sapienciais e livros dos profetas. Então, muitos profetas judeus, eles escreveram e fizeram profecias, fizeram anúncios de eventos que iriam acontecer no futuro, né? Entre eles, por exemplo, nós lembramos Isaías, que escreveu que o Messias que haveria de vir, né, depois de Moisés, ele nasceria de uma virgem. Um outro profeta, Zacarias, anunciou que o Messias entraria em Jerusalém montado num jumentinho, né, conforme aconteceu, né, também. E o último livro do Velho Testamento, o último profeta, é o Malaquias, que viveu por volta de 400 anos antes de Cristo. Então, Malaquias é o último profeta da tradição judaica, né? E Malaquias também anunciou
que o Elias iria reencarnar para preparar o caminho do Senhor. Então, o Senhor é Jesus e o Elias iria reencarnar, que foi o João Batista, né, para preparar o caminho de Jesus, como de fato aconteceu. Então, essa tradição judaica, ela é de uma importância muito grande, porque ela foi a primeira religião monoteísta da Terra. É essa religião que ensinou para toda a humanidade, esse é um legado do judaísmo para toda a humanidade, que nos ensinou que só existe um Deus único, né? E um Deus de amor. E Jesus, então, viria a nascer, como de fato aconteceu, no seio do povo judeu. Ele é descendente da tribo de Judá, que tem na tradição judaica o rei Davi como o mais conhecido de todos, né? Por isso que Jesus era chamado também Jesus, filho de Davi, ou seja, descendente da tribo de Davi, da tribo de Judá. Então, dito isso, né, que os próprios judeus esperavam a vinda do Senhor, que é anunciada por vários profetas, né? E algumas informações específicas, que nasceria de uma virgem, que entraria montado num jumentinho em Jerusalém, né, e que teria o precursor Elias, e outros sinais, né, que deixavam claro para hoje, quando a gente estuda a Bíblia, para nós cristãos, que Jesus é o cumprimento dessas profecias, né? No entanto, para nossos irmãos da religião judaica, eles não reconhecem Jesus como o enviado. Na verdade, na tradição judaica, a palavra Messias tem um significado mais específico, mais restrito, né? Ele significa ungido, né? Então, por exemplo, o rei Saul e depois o rei Davi foram ungidos por Samuel. Ou seja, quando o rei era ungido, ele estava, então, em uma conexão mais próxima com Deus. Então, os reis podiam ser ungidos, os sacerdotes, profetas poderiam ser ungidos. Então, mas eles não consideravam Jesus como um Messias, como um ungido. E eles consideravam Jesus como um profeta? Também não, porque continua na tradição judaica, o último profeta da tradição é o Malaquias, que é o último livro da Bíblia. Então, Jesus não é reconhecido nem como Messias, que é um ungido, e nem como um profeta. Então, o que é Jesus na visão da tradição judaica, né? Na pesquisa que realizamos, o entendimento que conseguimos alcançar é que na tradição judaica Jesus é simplesmente um rabino. O que é um rabino, né? Igual, por exemplo, na Igreja Católica, nós temos o padre. Na tradição protestante, o pastor. Na tradição judaica, é o rabino, é aquele que fazia a leitura das escrituras na sinagoga, que é o templo, e explicava as escrituras. E, de fato, Jesus exerceu esse papel de rabino, né? Em várias passagens do Velho Testamento, do Novo Testamento, nós vemos que Jesus entrava na sinagoga, né? Abria a escritura de Isaías ou outro, lia e explicava. Então, Jesus exerceu de fato mesmo esse papel como rabino. Então, para os nossos irmãos judeus, e Jesus é um judeu na estrutura hereditária, e também na tradição religiosa, né, ele vivia as práticas judaicas, mas, no entanto, ele é reconhecido como um rabino, mais um rabino a mais no meio de dezenas ou talvez centenas de rabinos que existiam na época. Então, eles ainda aguardam a vinda do Senhor, que está anunciada no Velho Testamento. Eles não reconhecem Jesus como esse enviado. Vamos analisar agora Jesus na tradição muçulmana, o Islã, né, que é uma religião que surgiu depois de Jesus, que foi instituída no ano 622 da era cristã. E tem como seu expoente máximo o Maomé, né? E também adota o princípio judaico e cristão do Deus único, do monoteísmo. E como que eles enxergam, né, na visão muçulmana, Jesus? No livro Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos,
faz-se referência a Jesus. E Jesus é reconhecido como um profeta. Vejam que interessante. Na tradição judaica, Jesus não é reconhecido como um profeta. Na religião muçulmana, ele é um profeta de grande valor. E reconhecem outros profetas também do Antigo Testamento. E é muito interessante que é enaltecida a figura de Maria de Nazaré. Ela também é reconhecida e destacada, inclusive, no Alcorão. O anjo Gabriel, né, que aparece, ele que foi revelar a Maria de Nazaré, ele também, o anjo Gabriel, coube a ele essa missão de revelar a Maomé os ensinamentos de Alá. Então, na tradição do Islã, que é a religião muçulmana, Jesus é considerado como um profeta. No entanto, o Maomé é o profeta maior. Ele é o principal expoente. Okay? E em outras religiões antigas, como o budismo e o hinduísmo, nessas Jesus não há uma análise propriamente de como é que eles enxergam Jesus. Que são religiões que já vêm de uma tradição tão mais antiga, né? O budismo ali por volta de 500 anos antes de Cristo, o hinduísmo mais de 3.000 anos antes de Cristo, e não teve realmente muita interação, né, dessas tradições com o próprio cristianismo. Então não há assim como se fazer uma análise do como é que eles enxergam Jesus, né? Pelo menos nós não conseguimos alcançar essa percepção. Então agora nós temos condições de avançar para refletirmos sobre Jesus na visão espírita, né? Então, no espiritismo, a denominação de Messias e especialmente de Cristo, né? Jesus, o Cristo, ela tem um sentido muitíssimo diferente do sentido que tem no Velho Testamento para os nossos irmãos judeus. E, na verdade, que consta, né, no Novo Testamento, mas como ele é interpretado, né? O que é um Cristo, né? O Messias. Para nós espíritas, Cristo é um ser celestial que trabalha diretamente com Deus na criação dos mundos. Ele é um co-criador, é um Cristo. Então, na estrutura da evolução humana, né, nós temos o ser humano, que é o nós, né, que estamos no nosso estágio de humanidade, e à medida que nós formos evoluindo a caminho da perfeição, nós vamos atingir o estado da angelitude, que é quando nós, seres humanos, vamos finalmente nos libertarmos do orgulho, do egoísmo, da inveja, da vaidade. Isso é um determinismo da lei de Deus. Todos nós vamos chegar num dia a esse estágio, né? E vamos nos tornar seres angélicos. Então vejo que perspectiva maravilhosa para todos nós, né? Temos que trabalhar muito, amar muito, praticar a caridade, e através dos processos de reencarnação, um dia, todos nós, sem exceção, todos os habitantes da Terra serão anjos, seres angélicos, seres muito purificados, né, em comparação ao que somos antes. E o que é um Cristo? É um estágio que está acima dos anjos, né, acima dos seres angélicos. E se formos analisar a própria estrutura angelical, existem em cada uma delas vários graus de evolução, até chegar no grau de um Cristo. Então, o Cristo, nós, na nossa compreensão de ser humano, a realidade é que nós somos muito limitados para conseguir entender o que é um Cristo. É um ser celestial que trabalha diretamente com Deus na criação dos mundos. Então, existem vários Cristos, né? Então, Jesus, ele é o Cristo da Terra. Então, Jesus coordenou todo o processo de nascimento, da formação da Terra. E segundo a geologia, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Ou seja, isso quer dizer que há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um ser crístico, né? Nós, seres humanos, né, na nossa evolução aqui como Homo sapiens,
temos pouco mais de 200 mil anos. Jesus, há 4 bilhões e meio de anos, já era um Cristo. A gente pensa, mas como é que isso é possível, né? É só nós imaginarmos que o universo, as galáxias, tem 13 bilhões e 800 milhões de anos, né? A nossa galáxia, a Via Láctea, tem 13 bilhões de anos. Então, dentro da Via Láctea, tem estrelas que têm perto de 13 bilhões de anos, 10 bilhões de anos, 8, 7 bilhões, até chegar à nossa estrela, que é o Sol. O Sol tem em torno de 4,6 bilhões de anos. Então, vejam que antes de nascer o Sol e os planetas ao redor dele, já existiam há bilhões de anos outras estrelas, outros sóis e outros planetas. Então, desde o início do universo, Deus criou os espíritos. Então, já haviam ali há bilhões de anos muitos seres que realizaram esse percurso da evolução espiritual e alcançaram o estágio de Cristos, né? E, para a nossa felicidade, Jesus é o nosso Cristo. Então, no sistema solar, que nós temos os planetas que giram em torno do Sol, nós temos a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, né? Cada planeta desse tem um Cristo. E esses Cristos se reúnem, olha que coisa maravilhosa. Aonde que eles se reúnem? No Sol. Isso está no livro O Livro dos Espíritos, na questão 188, na observação que o Kardec colocou. Que esses espíritos puros se reúnem no Sol e de lá eles irradiam os seus pensamentos para esses mundos, para esses planetas ao redor do Sol. Olha que coisa linda, né? Então, nós vemos que Jesus, ele é o Cristo do nosso planeta Terra. Ele que coordenou o processo de surgimento do planeta, trabalhando com outros Cristos, ajudando também nos outros planetas, trabalhando diretamente com Deus. E Jesus vai coordenar todo o processo, desde quando a Terra começa um planeta muito aquecido, né, ainda incandescente, até ele se resfriar, formar a crosta, que é onde nós vivemos, nessa crosta, na superfície da Terra. E Jesus elege uma pleiade de espíritos superiores para trabalharem com ele. São os anjos, os seres celestiais que trabalham com Jesus no desenvolvimento na Terra. Aí vão surgir as águas, os oceanos, vai surgir na Terra os seres unicelulares, né? Nos oceanos, as amebas, e a vida surge, vai se desenvolvendo, né? Ao longo dos bilhões de anos. Quando chega aproximadamente 500 milhões de anos atrás, eclode a vida intensamente nos oceanos, tudo isso coordenado por Jesus e os seus seres angélicos. E vai evoluindo, evoluindo, até que chega a vez de surgir na Terra o ser humano, o homem, nós. Os homens primitivos surgiram ali por volta de 5, 6 milhões de anos, mas nós, seres pensantes, né, que já raciocinamos, o Homo sapiens surgiu há 200 mil anos. Tudo isso coordenado por Jesus. E aí nós vamos evoluindo, evoluindo, e aí quando chega a época de se enviar na Terra os ensinamentos de Jesus, o próprio Jesus começa a enviar para a Terra os seus emissários. Então Moisés, que nós fizemos a referência antes, que é o fundador, o profeta maior da religião judaica, foi enviado por Jesus. Todos os ensinamentos que Moisés transmitiu, ele, antes de encarnar, recebeu diretamente das mãos de Jesus. E depois veio ali por volta de 500 anos antes de Cristo, Jesus enviou vários outros emissários à Terra que fundaram religiões, como o Buda. O Buda, que é o fundador do budismo, foi enviado por Jesus. Zoroastro, na Pérsia, no Irã, o hinduísmo mais antigo ainda do que o próprio judaísmo, mais de 3 mil anos, como Krishna, foi enviado por Jesus. Todos aqueles que vieram antes de Jesus foram enviados por ele. Sócrates, Platão, todos os grandes sábios. Eles vieram amando do Cristo, amando de Jesus. E depois que Jesus, ele veio pessoalmente à Terra, né, desse gesto de amor extraordinário,
E então a gente percebe que se hoje a gente já tem dificuldade de entender o que é um Cristo, imagina naquela época, 2000 anos, né? Por isso que Jesus terminou na cruz. Nosso nível de ignorância era tamanho e nós crucificamos o nosso Cristo. E Jesus, então, depois que ele veio à Terra, nesse gesto de amor extraordinário, para nos ensinar a prática do amor e da caridade, ele depois vai enviar o fundador de uma outra religião, que é o Maomé, né, que o Maomé vai instituir a religião muçulmana no ano de 622, enviado por Jesus também. Olha que coisa incrível, né? Então, analisando na perspectiva espírita, todas as religiões do planeta são cristãs, e todas elas foram instituídas por emissários de Jesus. Veja que é uma percepção bastante ampla. E Jesus, nesse seu amor infinito, ele não faz questão, por exemplo, que a tradição budista que o reverenciem como Cristo, porque ele sabe que naquele ambiente ali da Ásia, né, que é uma tradição cultural, o importante é que os ensinamentos do budismo são exatamente os mesmos do cristianismo. Então Jesus enviou esses emissários, cada qual para trazer ensinamentos de Jesus, mas numa linguagem e de uma forma adequada à cultura de cada povo, à tradição de cada povo. Mas, na essência, todas as religiões do planeta são o ensinamento de Jesus Cristo. E nós que somos cristãos, nós seguimos, né, e nos devotamos a vivenciar a prática diretamente de Jesus, estudando seus ensinamentos diretos. As outras religiões, sem o perceber, estudam os ensinamentos de Jesus de forma indireta, né? Então, Jesus é esse sol extraordinário que trouxe para nós aqui na Terra a vida, né? Então Jesus, ele diz, certa vez ele declarou, né, que nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Quer dizer, o aprisco inicial que ele instituiu são os cristãos, mas ele tem as outras ovelhas. Então, não tenhamos dúvida que Jesus, ele é o Senhor de todas as religiões. Jesus ama a nós, cristãos, mas ama igualmente os muçulmanos. Jesus ama igualmente os nossos irmãos judeus. Ele ama os budistas, ama os hinduístas, que todos são irmãos, todos nós somos irmãos de Jesus. Jesus é o nosso irmão maior. Ele é o governador espiritual do nosso planeta Terra. E então, estudando, né, e percebendo essa dimensão de Jesus como o Cristo da Terra, então nós começamos a ter uma noção desse momento grandioso que foi o nascimento de Jesus aqui. Né? Esse gesto de amor extraordinário, né? Jesus descer das regiões resplandecentes para o planeta que ele criou com as suas próprias mãos divinas, né? E ele veio vivenciar o amor, mostrar para cada um de nós como é possível, apesar das dificuldades, apesar das contrariedades, no caso dele, apesar das perseguições, ele se manteve numa posição firme, né, de conexão com Deus. E ele disse certa feita, né, eu e o Pai somos um. Então essas palavras de Jesus levou nossos irmãos da tradição católica, né, a interpretar que Jesus era o próprio Deus. Então veja que no próprio cristianismo, né, há uma percepção, uma visão que Jesus seria o próprio Deus, quando ele declarou que eu e o Pai somos um. Para nós espíritas, Jesus quis dizer com essas palavras que ele tem uma sintonia tão grande com Deus, que o pensamento dele está em conexão permanente com Deus, de forma que tudo que Deus espera que ele faça, ele no mesmo momento, no mesmo instante, ele sabe o que Deus quer que ele faça. Então, por isso que ele fala, eu e o Pai somos um. Ele está em comunhão
perfeita com Deus. E nós aprendemos na doutrina espírita que Deus está em comunhão perfeita com todos nós seres humanos. Assim como Deus está em comunhão perfeita com Jesus, Deus está em comunhão perfeita com você que nos assiste. Com todos os seres humanos, Deus está em comunhão perfeita por meio do fluido divino universal. A diferença é que nós não estamos em comunhão perfeita com Deus. É preciso que o nosso pensamento, a nossa mente, fique permanentemente sintonizada com Deus. Por isso a importância da oração, a importância da prática da caridade, de fazer o bem. E quando nós estamos praticando a caridade, quando nós estamos assistindo uma pregação, lendo um livro edificante, nosso pensamento está sendo direcionado para Deus, nós estamos ampliando a nossa comunhão com Deus. Mas Jesus, ele ampliou a comunhão dele com Deus de forma tamanha que ele dizia que ele e Deus eram um. É uma sintonia perfeita, né? De Deus para com ele sempre existiu, mas dele para Deus, Jesus construiu. Então Jesus é de uma grandeza tão elevada, tão sublime, que levou os nossos irmãos católicos a interpretarem que ele é o próprio Deus. Em certo aspecto, eles estão corretos, porque para o planeta Terra, Jesus atuou como um Deus. Ele que criou o planeta Terra, ele foi co-criador de Deus. Mas, no sentido global, universal, não. Deus é único, ele que criou todo o universo, né? Jesus criou um planeta, né? Então Jesus está a serviço de Deus. Alguns estudiosos admitem que Jesus também é o co-criador de outros planetas, mas nas obras principais espíritas de nossa referência, nós não temos essa informação, né? No livro A Caminho da Luz, ali aprendemos com o espírito Emmanuel, pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, que Jesus foi o Cristo, o co-criador do nosso planeta Terra. Então, essa visão espírita, né, nos revela uma dimensão grandiosíssima de Jesus. E nós vamos precisar ainda encarnar e reencarnar muitas vezes para conseguir entender quem é Jesus. Graças ao Espiritismo, hoje nós temos condições de ter uma visão muito mais ampliada do que tínhamos antes. Mas ainda assim, nós estamos a cada dia procurando entender a grandiosidade do nosso Cristo, Jesus Cristo. E ele, né, periodicamente visita o nosso planeta Terra, né? Isso está no livro do Espírito Humberto de Campos, psicografado pelo Chico Xavier também. E ele, do Sol, ele irradia o seu pensamento aqui para a Terra. Assim como Jesus está em comunhão perfeita com todos os seres da criação, de todo o universo, Deus, Jesus está em comunhão perfeita com todos nós, seres humanos. Porque o fluido divino, a emanação de Jesus, envolve todo o planeta Terra. Por isso que o Paulo de Tarso, aquele que começou como um perseguidor dos cristãos e depois se converteu em um cristão e propagador da Boa Nova de Jesus, ele, certa feita, ele sentiu que a conexão dele com Jesus estava cada vez ampliando mais, e certa vez ele declarou: já não sou eu mais quem vivo, é o próprio Cristo que vive em mim. Olha que coisa linda, né? Como Jesus declarou, eu e o Pai somos um, Jesus declarando que ele estava em uma sintonia perfeita com Deus, então tudo que Deus desejava dele, ele mentalmente captava e realizava. Assim, o Paulo de Tarso conseguiu também estabelecer uma sintonia elevadíssima com Jesus, ao ponto de ele simplesmente, o seu pensamento passou, em certo momento, a ser guiado pelo próprio Jesus. Quando ele se torna um médium de Jesus. Ele começa a escrever aquelas epístolas, aquelas cartas, inspirados, né, por Jesus, inspirados pelo Estevão, né?
Então, o exemplo do Paulo de Tarso é uma esperança muito grande para todos nós, porque um dia, à medida que nós somos vivenciando essa prática espiritual, né, independente do rótulo religioso, se é espírita, católico, evangélico, budista, judeu, muçulmano, isso não importa, né? Jesus, ele instituiu uma única religião no planeta Terra, se pudermos chamar de religião, é o amor. A única religião que Jesus pregou foi o amor. O resto tudo foram rótulos que nós, seres humanos, que inventamos, né? Então, por isso que Jesus ama todos os seres humanos, independente daquele momento e a experiência que nós estamos vivendo. Mas um dia, com as graças de Deus e a dedicação de cada um de nós, seres humanos, nós também um dia vamos dizer como o Paulo de Tarso conseguiu: eu e o Cristo somos um. A cada dia que a gente perdoar as pessoas que nos ofendem, a cada dia que a gente levar uma palavra de esperança para uma pessoa que está desiludida, está triste, a cada dia que nós formos capazes de levar sonhos, esperanças, estímulos para as pessoas que estão desanimadas, né? Cada um está construindo o reino de Deus dentro de si, está ampliando a sua comunhão com Deus. E com as graças de Deus, todos nós, seres humanos, vamos ampliando gradativamente nossa comunhão com Jesus. E quando a gente amplia a comunhão com Jesus, está automaticamente, né, simultaneamente ampliando a comunhão com Deus. E um dia nós vamos também servir a Jesus de uma forma tão espontânea que a gente nem vai perceber. A gente vai estar fazendo a vontade de Jesus na terra, porque isso é bom, isso nos vai dar prazer e bem-estar. Então, essa é a nossa reflexão da noite de hoje, né? E para a doutrina espírita, Jesus é o Cristo da Terra, e o Cristo num conceito muito mais amplo, né, do que o Messias, conforme era entendido no Velho Testamento. Na tradição judaica, até os dias de hoje, Jesus é considerado como um rabino, ele não é reconhecido nem mesmo como um profeta. Na tradição muçulmana, Jesus é reconhecido como um profeta. E para nós espíritas, ele é o Cristo, o co-criador do planeta Terra. Ele que enviou todos os grandes homens que vieram para a Terra. Moisés, fundador do judaísmo, foi enviado por Jesus. Buda, fundador do budismo, foi enviado por Jesus. Zoroastro, do zoroastrismo, enviado por Jesus. Todos os grandes sábios antes de Jesus e depois de Jesus são emissários de Jesus. Portanto, para nós espíritas, devemos enxergar todas as religiões do planeta como religiões cristãs, porque todas estão ensinando e divulgando o amor e a essência do bem ensinado por Jesus. Essa é a nossa reflexão de hoje. Agradecemos a todos pela atenção, pelo carinho com que nos ouviram e pelas boas energias que irradiaram e muito nos auxiliaram a realizarmos este trabalho. Graças a Deus. Nesse momento, nós vamos agradecer ao nosso irmão palestrante e pedindo, né, a Jesus que o abençoe, proteja, né, que ele possa estar sempre disposto ao trabalho do Cristo. E nós queremos também avisar aos nossos irmãos que está acontecendo de forma virtual, todos os domingos, às 17 horas, palestra. E às quartas-feiras, às 19h30, também palestra virtual. E sem mais, queremos agradecer a todos, né, com sua atenção, esteve conosco. Que Deus abençoe a todos nós. Nesse momento, nós convidamos a todos para juntos fazermos a nossa prece de encerramento. Mais uma vez, agradecemos a Jesus. Deus seja louvado.
Que Jesus permaneça conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza e etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na secretaria pela manhã. Mais informações no nosso site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.